Oi, gente, eu sou Larissa Vieira, engenheira de alimentos e gerente de qualidade aqui da RP Consultoria. Estamos iniciando hoje mais uma novidade aqui na RP, que é o podcast Conexão RP. E nada mais justo que a gente começar esse podcast convidando o nosso diretor, Rafael Passos, para falar um pouquinho da trajetória dele e de como tudo isso foi se tornando a empresa que é hoje, né? Então, assim, é uma ideia que eu tinha há um tempinho atrás, né? Que com muita, com muita dificuldade, né? A gente conseguiu botar em prática agora e a gente quer dar esse primeiro passo aqui, passar um pouquinho da nossa história, de como a RP Consultoria surgiu, né? Todos os passos até aqui, certo? Então assim, Rafael, conta pra gente, né, como é o Rafael que existe aqui por trás da RP, né? A gente tem as nossas redes sociais muito ativas, mas é muito importante que as pessoas conheçam você e como começou a sua trajetória. O Rafael é um cara alegre, amigo, transparente, né, Larissa? É. Que adora brincadeiras, que adora deixar esse ambiente bem leve, né? Então, me considero como um sonhador, né? Que adora colocar os sonhos em prática. E esse é o Rafael, assim, ao vivo aqui, né? E como foi que surgiu a sua paixão pela área de segurança de alimentos? A, a paixão pela área de segurança de alimentos, eu acho que ela surgiu depois de eu estar na área de alimentos, né? Eu iniciei minha carreira na agronomia, na UFC, em 98, e foi bem engraçado, né? Já estava no quinto semestre, Larissa, com 5 cadeiras pagas. Uma cadeira por Uma semestre. cadeira por semestre, era brincadeira, né? Lá, esse curso da agronomia foi um curso onde eu fiz muitos amigos, amigos até hoje, mas foi um curso que, como eu sou um cara muito família, eu precisava sair daqui do Ceará. Eu acho que se quisesse buscar algum sucesso na vida, e uma das coisas, meus valores inegociáveis é a família, né? Meu pai e minha mãe, naquele tempo eu não era casado, então essa ideia foi murchando da agronomia. E após o quinto semestre, eu comecei a procurar alguma outra área que conseguisse aproveitar as cadeiras da agronomia. Entendeu? E comecei a ler algumas revistas e nelas eu vi que a engenharia de alimentos dizia lá que era a profissão do futuro, né? Eu não sabia nada de engenharia de alimentos, nada, nada, nada. Foi onde eu me aventurei, me inscrevi, né? E consegui sair da agronomia para a engenharia de alimentos. E fui lendo revistas, assim, porque na época eu acredito que não era, a internet não era algo bem mais fácil procurar no Google o que é que o engenheiro de alimentos faz. Aí por isso você foi pesquisar mais em Revista, não tinha nada revista. não. Naquele tempo a internet não tinha, não era, tudo era no papel. Tinha para biblioteca, passava o dia procurando livro, né? E hoje a facilidade é muito grande, acesso à informação. E aí, na engenharia de alimentos, você começou a sua experiência assim, em campo na vigilância sanitária. Né? Aí eu queria que você contasse um pouco de como foi isso para você, assim, de conseguir sair da teoria da faculdade e ir para campo. Primeiro, antes da vigilância sanitária, foi até engraçado. Eu tinha uns 19 para 20 anos, eu estava deitado no sofá, lá de casa, assistindo televisão, 3 horas da tarde. Meu pai perguntou assim para mim: Você quer trabalhar? Aí eu quero, pai. Por quê? Pois se arruma que 6 horas da noite tu começa dando aula. Aí eu, dando aula de quê, pai? Química, física e biologia no colégio. Então peguei e me arrumei, Larissa. E quando cheguei lá no colégio, né, era aquela turma era EJA, né, a turma de alunos nível alto de idade. Aí foi bem engraçado, né? Porque eu tinha 19 anos e a média de idade da turma era de 45. Então foi onde eu comecei minha primeira experiência profissional mesmo, né? E de lá, continuando aí essa parte do trabalho, começou a despertar meu interesse pela vigilância sanitária. E minha mãe, ela trabalhava na Regional 6, no setor de vigilância epidemiológica. E apareceu uma vaga lá para digitador, no setor de vigilância sanitária. E minha mãe perguntou para mim: Rafael, tem uma vaga para digitador lá na vigilância sanitária, você quer? Quero. Aí é uma ponte, pode ser que o pessoal goste de você e, e você consiga entrar na vigilância sanitária. Foi nem pelo dinheiro, foi para ter conseguir entrar na área, né? O Dar que seus pulos. era estratégia, né? O dinheiro É. não era, não era o foco, não. O foco era entrar lá. Então, eu consegui entrar na vigilância sanitária lá como digitador.
né? Foi um trabalho bem legal lá. Fiz várias amizades. E surgiu uma oportunidade depois de uns 6 meses a um ano. Por coincidência, tinha uma pessoa maravilhosa lá, que era a Bernadette e a Silvana, eram as chefias de vigilância sanitária. E quando eu fiz amizade com elas, né? Me apresentei que eu era engenheiro de alimentos, eu tinha um sonho de trabalhar na vigilância sanitária. E quando apareceu uma vaga lá para digitador na vigilância sanitária, eu participava do cadastro de ficha, aí eu já ia digitar processos lá dentro. Então elas me chamaram e eu comecei a ingressar na vigilância sanitária aí. E Como fiscal? não como fiscal. Eu acompanhava as fiscalizações. Entendi. Né? Acompanhava, dava suporte, coletava todas as águas da Regional 6, de Chafariz, fazia parte de controle de potabilidade da água do Chafariz, de Fortaleza, junto ao LACEN. Foi onde eu... Era uma função assim, de estagiário, né? Um estagiário assim, da vigilância sanitária. Né? Era um estagiário, era como se fosse um estagiário de carteira assinada, né? Então, foi onde eu fiz muitas amizades lá dentro, né? Com os fiscais, pessoas maravilhosas. E fui conhecendo o mercado, o setor de alimentos, conhecendo as indústrias. Foi onde eu comecei a me apaixonar pela engenharia de alimentos. Até aí era uma sobrevivência, não era amor, não era paixão. E eu comecei a me apaixonar, até que veio uma legislação nova lá para a região, aqui para o estado do Ceará, né? Dizendo que era obrigatório agora tirar o registro sanitário tivesse um manual de boas práticas e os POPs. E a minha chefe, a Bernadette, né, falou: Rafinha, vai, entra aí, tá aí de mão beijada aí o comércio para tua vida e a profissão, onde eu elaborei meu primeiro manual de boas práticas, em 2005. A gente tem o primeiro manual ali aqui a nossa gestão à vista, nosso primeiro cliente foi a Momatre. E faz sentido, porque a legislação do POP, a RDC 216, foi de 2004. Então, praticamente um ano entra em vigor, valendo. Então, foi quando tudo foi o boom, né? Todo mundo precisou procurar fazer manual de boas práticas. Aí deve ter ficado todo mundo procurando engenheiro de alimentos. Foi isso mesmo, né? Foi onde eu fiz meu primeiro manual e foi só crescendo. Eu fazendo essas documentações, né? E foi bem engraçado no começo, né? Foi um boom, tinha poucas concorrentes aqui. Eu era praticamente só no mercado, eu e uma outra consultoria que tinha, né? E eu coloquei até meu pai para trabalhar comigo. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Meu pai ia fazer os POP comigo. Os POP e os manuais, né? Então, eram muitos clientes, a gente fazia em média 100 clientes por mês. Né? 100 manuais de boas práticas, agora que eu não dava mais. 20 dias úteis, meu Deus do céu. Trabalhando na vigilância sanitária, estudando. Porque eu ainda tinha engenharia de alimentos. Já tinha engenharia de alimentos, ainda dava aula de noite. Até hoje eu não me pergunto onde é que eu arrumava esse tempo. Então Meia-noite às 6 da manhã era fazendo POP. Era tão sobrecarregado que, bora, pai, trabalhar para mim, tu visita um canto e eu visito o outro. Os cantos da minha área, quem ia era eu. A outra parte do setor, parte de motel, que tinha um nível mais básico de exigências, eu mandava meu pai. E nesse tempo, foi bem engraçado que meu avô faleceu. Meu avô era um segundo pai para mim, um ser humano que eu era apaixonado. Eu fiz uma promessa para ele que eu não ia deixar minha avó desamparada. E foi aonde minha avó começou a ir comigo também. Aí era a família toda envolvida Todo mundo dentro do carro em fazer o POP. Era meu pai indo para um canto, eu e minha avó indo para o outro. Não, ficou andando do teu lado. Foi minha avó era apoio moral. Era estagiário do estagiário. Minha avó era apoio moral até um dia que ela disse que não ia mais comigo. Ai, porque eu levei ela para o motel. Pra fazer o POP do motel. Levei minha avó para um POP, ela disse: meu filho, isso é um ambiente pecaminoso, eu nunca entrei no motel na minha vida. José, você me melhor cortar essa parte. E você... Tu corta essa parte do podcast. E você me levou para o motel, meu filho. E o canto mais engraçado, a hora mais engraçada, foi eu entrando com minha avó no motel, né? Meu Deus do céu. Entrando com minha avó no motel na portaria. Socorro. O pessoal, e aí, vai para onde? Eu, não, aqui não é nada de romance, não. Aqui é trabalho, né? Vim para visitar um cliente, né? Minha avó escondida lá, morrendo de vergonha. E a vida seguia. E aí foi fazendo, POP, crescendo a empresa, crescendo, né? Ficou quanto tempo, Rafael, nesse período? Fiquei uns 2 a 3 anos com minha avó, meu pai aí nessa transição. E o pessoal acha que tudo é rápido, tudo é fácil. Não existia RP Consultoria. Era Não o existia Rafael RP. Passos. Só existia RP, existe RP. A logo RP eu criei em casa no Paint. Eu criei primeiro o Paint do que o POP.
As pessoas não sabem o que é o Paint. O Paint era uma ferramenta que existia antes. Eu não sei se existe ainda, né? Hoje todo mundo usa o Canva. É por isso que a login é meio feinha, deu uma melhorada agora, mas o que eu mais honro é tradição, É raiz é mesmo. raiz, faz parte da minha história. Eu acho que a nossa marca não está associada à beleza da logo, embora eu seja apaixonado por essa logo. Já deu uma mudadinha, ficou mais mudar magrinha, fonte. porque eu emagreci, perdi 20 quilos. Depois eu comecei a Aí correr. emagreceu a letra. Emagreci a letra também. Ai, meu Deus. E Foi uns 3 anos, então, uns né? 3 anos aí nessa. E eu crescendo, pegando cliente, fazendo um pouquinho da minha história. Fui muito queimado no mercado, né? Fazia muito pro bono. Pro bono, eu sempre fui chorão. Até eu botei a empresa começou a crescer quando eu botei o financeiro, porque quando eu ia cobrar uma coisa pro cliente, o cliente começava a chorar que não tinha dinheiro, eu chorava junto com ele, dava documento de graça. Ai, meu Deus do céu. E foi aí que a RP cresceu, né? Eu lembro até hoje, eu tava na Aerolândia, uma padaria, e eu fui fazer um pop. E o cliente disse assim, Rafael, eu não tenho dinheiro para lhe pagar, não tenho nada, entendeu? Eu posso lhe pagar em pão. Mentira, Rafael. Em pão, um cliente bem simplesinho na Aerolândia. E eu, não precisa não pagar em pão não, vou fazer seu trabalho. E eu fiz o trabalho dele por uns 3 anos. E esse cliente que indicou o Canto do Baião. Que foi, Nosso que tá com a cliente, gente que é até amigo do hoje. Marvel, e o Marvel precisou de um serviço, ligou, e ele indicou. E foi essa rede de conexão. Foi uma rede de conexão, e ele saiu me indicando para vários clientes. Faça com ele, é um cara gente boa demais. Então, assim, eu acredito tudo no propósito, né? E quando a gente faz algo atrás dos bens das pessoas, eu acho que Deus recompensa a gente, que a gente nem imagina. E é um pouquinho assim, ninguém sabe criticar, uma empresa me criticar, não sabia o que eu fazia. E eu sempre tive uma estratégia. Eu sempre tinha uma estratégia bem definida. Eu queria volume no começo. Queria volume. Não queria qualidade, não. Queria volume. Para depois eu ir Primeiro refinando começa, depois melhora, né? Primeiro começa. E aí, Rafael, você conta muito pra gente aqui na RP a sua experiência na Coca-Cola, né? O quanto abriu sua mente. Você estava focado em pop, né? Fazer o pop, o BPF, ali o básico. E aí entrar na Coca-Cola abriu seu mundo, assim. Aí conta pra gente, assim, um pouquinho dessa experiência. Como foi depois desse tempo na vigilância que você entrou na Coca-Cola, o que foi que você aprendeu, né, que consegue, assim, plantar e mostrar pra gente até hoje, né? Até hoje nas reuniões aqui no escritório, você sempre fala do exemplo da Coca-Cola, de como funcionava e tudo. Aí conta aí como foi essa virada também de chave na sua vida. A Coca-Cola sempre foi um sonho pra mim, Larissa. Eu acho que para todo mundo da engenharia de alimentos. Quando tinha a visita, né, na Coca-Cola, todo mundo se inscrevia pro ônibus, porque só tem 40 vagas. Então, era uma loucura, porque todo mundo queria visitar a Coca-Cola. Sonho de todo mundo. E eu tinha um amigo meu que já trabalhava lá, que era o Henrique, começou como estagiário. E quando abriu vaga, só sei que eu fui processo seletivo, tinha em média umas 180 a 200 pessoas para uma vaga. E no processo seletivo, tinha que saber fluente em inglês. Eita. E de inglês eu só saí de on to hide, on to hand. Eu já sei, não sabe inglês? Não sei quase nada de inglês. Fiz casa de cultura 2 meses, mas abandonei, né? Ai, então eu acreditei assim, o máximo que eu posso levar eu não. Sempre levei na vida, então botei lá que eu era inglês fluente. Não acredito, não. Ai, que Deus me perdoe. Meu Deus do céu. E lá na Coca-Cola eu entrei, né? A gente não precisou do inglês, né? Eu acho que foi parte de uma coisa seletiva mesmo para as vagas e... Ou talvez ninguém sabia. Não, colocaram no currículo que sabia, né? Até quem não sabia, colocou no currículo. Né? Então eu entrei, né, como analista de controle de qualidade júnior na Coca-Cola, trabalhar de 2 às 10 da noite. Né? É estágio? Era o estágio, Rafael? Já era CLT? CLT. Eu precisava entrar para casar. Porque o pai da minha esposa, da Fabiana, disse que... Só se tivesse empregado, era? Tivesse empregado, né? Lá na Coca-Cola. Então eu entrei na Coca-Cola, compramos o nosso apartamento, que também eu disse, eu casava se eu tivesse um apartamento bem pequenininho, um apartamento de 40 metros quadrados, que ainda tem esse apartamento até hoje, né? E só sei que eu entrei nessa Coca-Cola e onde eu descobri o mundo, né? Processos bem definidos, a cultura, o mercado é altamente... É insano, né? Eu já cheguei a passar lá 3 dias quase virado lá. Né? Eu era da equipe de... No logo que lançou aquele Dr. Bactério, né? Aí, como eu sempre fui muito engraçado, me fantasiaram lá e eu ia do Dr. Bactério, um auditório com 1.500 colaboradores, e eu pulava lá no palco, saia rolando no chão, andando com uma lupazinha, mirando em todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Foi onde eu fiz amizade com todo mundo da Coca-Cola, o gestor... Devem lembrar de ti até hoje. Até hoje, e achava tão engraçado que na hora do almoço, o meu bicho era o maior. Porque eu fazia amizade Gostava de ti, aí... o pessoal lá da cozinha. A conversa mais legal, não é a conversa com os ricos.
né? É com uma pessoa do nosso, de baixo mesmo, de lá, então eu tinha direito aos mimos, tudo, eu dava mochila pra eles, que só o pessoal alto ganhava, né? Então eu premiava eles com mochila, com copo, com boné, com óculos. Então na hora do almoço, diretor do meu lado, olha o tamanho do bife do diretor, o tamanho do meu bife. Amizade é tudo, amizade é tudo. Deixava separado lá o meu bife, aqui é do Rafael. Me chamava de Leãozinho. Leãozinho, lá meu apelido na Coca-Cola. Sabe o que é Leãozinho? Vivia abrindo na boca, porque mal dormia, chegava lá morrendo de sono, porque eu trabalhava lá. Meu Deus do céu. Eu trabalhava na Coca-Cola, fazia os pops, né? Ai, não abriu mão. Abri mão não, era tudo em paralelo, então eu virava à noite na Coca-Cola, porque então eu chegava lá. Qual foi teu turno na Coca-Cola? Trabalhei de 6 às 2 da tarde, de 2 às 10 da noite, trabalhei de 10 da noite às 6 da manhã também. Ficou os 3 turnos já, né? Fiquei já os 3 turnos virando, e época de certificação, de ISO, era virar, tinha que treinar a fábrica todinha, praticamente morava lá, na Coca-Cola. Então era bem... puxado, hein? Mas eu tinha uma meta, eu queria aprender tudo que tinha lá dentro pra mim jogar na minha consultoria. E a meta casada. A meta era casar, mas era aprender tudo que tinha lá dentro pra botar na minha consultoria. Ótimo. Foi não existe escola maior na vida do que a Coca-Cola. Você sempre fala aqui, né? Tenho uma amizade com boa parte de lá, né? E foi aonde eu prestava serviço, foi meu primeiro contrato de acompanhamento técnico, que foi o Caetano da Sorvete Frenesito, viu, gente? Caetano, que tá aqui até hoje. Que está comigo até hoje, o contrato já tem 20 anos, eu acho, de sempre contrato. Que eu vou lá, ele fala de você. Tá lá. E eu ganhava, naquele tempo, eu ganhava R$1.128 na Coca-Cola, como analista. E o Caetano chegou assim pra mim, Rafael, vamos trabalhar comigo, que eu comecei na consultoria com ele, prestando só 2 visitas por mês. Aí aumentou pra 3, pra 4, 6 visitas, 8 visitas no mês, ele, bora trabalhar comigo, bora. Ia 2 vezes por semana lá. 2 vezes por semana, aí ele, bora, eu pago mesmo tanto da Coca-Cola. Aí eu, não, eu venho, você pagar o dobro, eu venho pra cá. Aí ele, tá feito, eu pago o dobro. Mas eu só vejo se for o dobro, for pra trabalhar só meio expediente. Meu Deus do céu. Meio expediente. Aí ele falou assim, tá feito. Então, quando ele disse, tá feito, foi de tarde. Era de tarde, eu trabalhava na Coca-Cola, fui na Coca-Cola no mesmo dia. E já pediu. Bati minhas contas, no outro dia eu tava lá. Bora, Caetano. E o Caetano? Minha carteira, o Caetano quase cai pra trás, gente. Rafael, e agora? Como é que vai ser? Nesse tempo a Frenesito era uma empresa bem familiar. Tinha umas 12, 15, 20 funcionários, né, lá. Processo totalmente manual. Foi aonde aliás, a Frenesito, Caetano pode estar até me escutando aqui. É meu amor, meu primeiro amor, né? É uma empresa que eu sou apaixonado por ela. Onde ele me dava carta branca para tudo e todos os meus sonhos, minhas frustrações que eu tive na Coca-Cola, que eu não podia, que eu era limitado, eu apliquei lá. Trouxe pessoas de lá da Coca-Cola para trabalhar com a gente na Frenesito, parte de qualidade, parte de manutenção. Eita, o teu gestor da Coca-Cola sabendo agora, hein, que tu tomou os funcionários da Coca-Cola tudo. Ele sabia. Perdendo a equipe da Coca-Cola toda. A gente montou, criamos uma equipe de segurança dos alimentos, foi onde automatizei, coloquei SIP, era tudo no balde lá, era tudo tubulação, SIP, tudo fechado, processo totalmente automatizado, foi aonde eu me realizei profissionalmente, onde a Frenesito disparou no mercado. Ela foi por um bom tempo a maior produtora de picolé aqui no estado do Ceará, que produzia quase 2 milhões de picolé. Isso aí há 20 anos atrás, viu, gente? 15 anos, né? E era meu amor. Caetano entregou a empresa na minha mão, devo muito a ele mesmo. E onde eu aprendi tudo de gestão, tudo de financeiro, eu cuidava de tudo, gerente geral de lá. E eu adorava presentear ele. Toda vez que ele viajava, eu queria surpreender ele de entregar uma Frenesito melhor do que ele tinha deixado. Né? E aí você ficou na Frenesito e ainda fazendo os pops, mas não tinha CNPJ aberto, não era empresa. Não. Aí eu tava na Frenesito, quando eu fiquei meio expediente na Frenesito, meu salário aumentou 4 vezes, né? Porque eu ganhava 1.200 por dia todo. O dia todo ficou o dobro e reduziu por mês expediente. Aí tava a Tânia dos Salgados, em crescimento, a Tânia, estava começando lá na Monsenhor Bruno. Ainda tem Tânia não, né? Não tem mais, felizmente ela fechou, então fiz a mesma proposta pra Tânia. Bora, Tânia, o Caetano aceitou, aí vou testar na Tânia. Aí na Tânia eu fiz a mesma proposta e a gente dobrou também, fiquei ganhando 8 vezes mais do que a Coca-Cola, né? E ainda fazia os pop nos intervalos. Como eu era gerente... A vida fazendo pop. Era a vida fazendo pop de noite. Hora de almoço, fazendo pop, janta pop, café da manhã pop, tudo é pop. Eu comia pop, almoçava pop, jantava pop.
Aí eu tava com 2 empregos, eu fui sustentando isso aí até um dia que eu disse assim, eu não aguento mais. A vida, eu já tava com a equipe de já tava com, acho que eu já tinha uns 2 ou 3 consultores, né, já. E quando eu vi que o que eu ganhava na parte da consultoria já estava maior do que esses esses, aí clientes. a Tânia, eu escolhi, a Tânia do Salgado saiu, né, fechou a fábrica, e eu fiquei só no Caetano. Só que chegou uma hora lá na Frenesito que não tinha como conciliar. E eu fiz essa proposta pro Caetano, né? Que eu continuo lá como RT, lá na fábrica dele, e coloquei mais uma pessoa nossa para dar um suporte maior lá, que era a Rebeca, que estava lá, vários consultores. E eu resolvi seguir bem pensado, viu? Não foi simples assim não, viu, gente? De uma hora para outra eu joguei tudo para cima, Em não. que momento você decidiu assim, agora eu vou focar numa empresa minha, a RP Consultoria, né? Foi, porque embora a gente tinha carta branca lá no Caetano, na Frenesito, mas tinha Não sonhos é o seu meus que não negócio, era né? meu negócio, e tinha sonhos meus que não batiam com os dele também, né? Às vezes É. ele não acreditava em alguma coisa minha, eu não acreditava em alguma coisa dele, porque a empresa era dele, eu super respeitei, E era familiar, né? Você falou que uma familiar, e eu empresa queria mesmo, bem eu queria ter envolvida. o que é meu mesmo, eu queria ter um Uhum. time, eu queria fazer festa pro meu time mesmo, eu queria que sempre adorei Festa, né? tudo, minha vida sempre foi movida de alegria. Desde pequena a casa dos meus pais sempre foi lotada de gente. Minha casa também sempre foi lotada dos meus avós e eu não queria deixar de ser muito diferente Aí, a minha empresa, aí decidiu a nossa tomar empresa, né? decidiu tomar esse rumo assim de fundar a RP Consultoria. Fundei a Aí RP. saiu não, deixou um consultor pro Caetano e fundou a RP Fundei a Consultoria. RP e segui carreiras assim, Aí para investimento. fundar a RP, vendeu só pop, quais foram os primeiros serviços assim que você colocou no mercado? Aí eu já tinha uns 3 contratos de acompanhamento técnico e pop, né? Ou na época era o que precisava, né? Era acompanhamento técnico, segurança de alimentos e o pop. Foi onde eu fiz o meu primeiro Né? processo seletivo, lá no Iguatemi, eu e minha avó. Mais uma vez a avó A minha avó é participando da RH vida do também, nosso. né? Foi qualidade RH e a gente contratou a nossa primeira estagiária, que foi a Ariane. Né? A Ariane é uma pessoa maravilhosa, tá agora em São Paulo, ela lá, né? Como engenheira de alimentos. Depois da Ariane veio o Felipe, né? E aí foi só o avião decolando, né? Até Depois hoje, veio só sucesso. Dinossauro Carla, Mileno, né? Então, tudinho aqui com a gente, já desde o começo, né? O time bem engajado. E para aumentar o time da RP, como foi que você foi vendo, foi fazendo processo seletivo, foi quem indique, como foi essa rede de conexão assim para aumentar a sua empresa? Não, aqui não tinha processo seletivo, né? A gente falava assim para as meninas por telefone, gente que eu nem conhecia. Tô precisando de mais alguém. Aí as meninas arrumavam na faculdade alguém que era tipo uma cooperativa. Uhum. Aqui não era uma empresa com CNPJ nem nada. A gente fechava os contratos e dividia entre a gente. Como eu tinha um network maior do que todo mundo da vigilância sanitária, então eu era o cabeça. Entendi. Vinham todos para mim e eu, bora, vamos dividir um contrato? Vamos. Né? Então, quando a gente colocava uma pessoa lá, ou ela ficava, a gente dividia meio a meio o que sobrava. Né? Só que chegou uma hora que eu vi que a gente precisava rever os processos, porque no aniversário de um ano da Alice, sabe, um ano, foi há 12 anos atrás, eu tinha uma menina sozinha sentada numa cadeira e eu, quem é essa menina? Aí a Carla falou assim, não, é uma funcionária da gente, já tem 6 meses que trabalha aqui. Eu não sabia nem quem Sabia nem era. quem era, né? Então foi onde tá errado. E tá errado, a gente tem que A empresa está ajeitar. crescendo, tô sabendo nem quem é que tá trabalhando aqui, né? Cada um entregava um serviço do jeito que achava melhor. Um Ai, RP. meu Deus do Cada céu. um entregava, então Não tinha padrão, né, Rafael? não tinha padrão de nada, de nada, E de nada, aí de vai nada. perdendo a sua cara e a empresa vai passar a não dar mais certo, né? Não tinha referência de nada, né? Então, foi aonde eu abri vaga para uma estagiária, que o nome dela era Larice, ela é da Com Alimentos, ela é lá da UFC, da Engenharia de Alimentos. Foi aonde ela falou assim para mim, Rafael, por que não faz um plano estratégico, um organograma? Eu, o que é isso aí, meu Deus do céu? Não sabia nem o que era plano estratégico, nem organograma. E deu certo. Quando eu trouxe ela pra cá, todo mundo me chamou de doido. Rafael, tu vai botar uma menina de 19 anos aqui pra rodar, mudar a tua empresa todinha. E eu comprei a ideia dela. Para mim foi o divisor de águas É. da RP. Foi onde a gente saiu de uma cooperativa, mais ou menos, para uma empresa que começou a ter processos. Começou a ter metas.
começou a ter um organograma, descrição de cargos, a gente não tinha nada disso, né? Aí roda até melhor meritocracia, né? Quando a gente vê a descrição do cargo acontecendo, sabe onde é que cada um tá, por que que tá ali, né? Não tinha meritocracia aqui antes, era quem arrumava mais, Mais mais contrato, contrato, quem pronto. estava mais disponível para mim era Ganhava mais dinheiro. quem ganhava mais, não eram os melhores, Uhum, entendeu? Não era. entendi. E era muito alto naquele tempo. As bolsas de estágio não tinha bolsa, todo mundo ganhava, como era? Por hora. Todo mundo por hora, né? Então não tinha esse negócio de formado ou estagiário, onde era um monte, veio muita gente especial e estão aqui até hoje, né? Eu acho que foi a melhor safra da RP Consultoria que a gente pegou até hoje, porque foi muitos numa safra só. Foi. Hoje em dia, nosso processo seletivo, Larissa sabe, são 200 currículos, né? Pra gente conseguir uma, duas vagas, né? Entendeu? Então, foi mais ou menos isso. E aí eu queria falar de cultura, né? Porque falando em processo seletivo, sempre que as pessoas estão aqui no processo seletivo, eles falam que gostam muito da rede social daqui, né? Da energia que tem aqui na empresa, as pessoas, os fornecedores, o TI do nosso sistema. Toda vez que ele está aqui, ele fala do ambiente, como é legal. E aí eu quero que você fale como foi para construir essa cultura, porque tem uma cultura muito forte, as pessoas são muito unidas, gostam do que fazem. É um meio seletivo, assim. Quem não se encaixa na cultura, automaticamente a pessoa mesmo que escolhe não ficar. Então se torna muito leve estar aqui ou não estar, sabe? As pessoas preferem ficar. Não é à toa que passa de 50 colaboradores. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que têm curiosidade de entender como é a cultura aqui da RP, como você construiu essa cultura, que é a sua cara. A cultura, gente, da RP, nada mais é do que o Rafael, né? Então, eu acho que as pessoas que estão aqui até hoje é porque são parecidas comigo, né? E quem não é, infelizmente, não aguenta, sai, né? O Rafael é um cara família, transparente, que adora conversar, que adora uma bagunça. Não é à toa que a gente é a empresa, acho que é uma das empresas mais festivas do Brasil. A gente tem uns 20 eventos no ano de festa, feijoada da RP, nível da RP, RP White, Cinema RP, Luau RP, RP White, Carnaval, Bloquinho Fantasy. RP Fantasy, é evento. A gente precisa só disso aqui, ó, uma faíscazinha para fazer uma festa. Tudo é motivo de comemorar. Né? Tudo é motivo. E quando eu vejo, eu acho que a gente passa mais tempo aqui, Larissa, que na casa da gente. Verdade. Então, o ambiente tem que ser bom demais para as pessoas terem prazer de estar aqui. E hoje eu tenho certeza que as pessoas têm o prazer de estar aqui. Porque não é só salário, né, Rafael? A gente sabe que se você ganhasse, todo mundo ganhasse o melhor salário do mundo e não tivesse um clima organizacional bom, não ficava, né? Não fica. Não fica. Não fica. E foi onde a gente passou por uma pequena crise de cultura já, viu, gente? Teve crise de cultura, porque a gente era uma empresa muito família, eram 5, 6 pessoas, então a informação era bem mais fácil, era todo mundo se falava, a gente viajava todo mundo junto. E chegou um tempo que a RP cresceu e a gente perdeu um pouquinho do elo. Eu acho que foi basicamente isso. E foi onde aumentou muito o turnover daqui da RP, muita gente saindo, não se batíamos, né? Pessoas diferentes mesmo, com propósito diferente também, porque de pessoas diferentes com o mesmo propósito é massa. Mas pessoas diferentes, com propósitos diferentes, então foi uma época bem difícil. Então a gente conseguiu também, depois da pandemia, a gente conseguiu mudar isso aí também. A empresa já estava bem definida, já estava rodando estratégico, e a gente retomou de novo agora com as nossas reuniões, toda segunda-feira, todo mundo aqui dentro desse escritório, como era antigamente. Né? Então foi aonde a gente voltou de novo, o pessoal consegue vivenciar muito mais uma cultura. É verdade. Porque fica uma conexão maior, né? Assim, as meninas gostam de se ver, elas gostam de estar aqui, de conversar, porque conversa sobre tudo, né, Rafael? O problema do cliente, há um filme que está assistindo. Totalmente. E eu adoro, né? Assim, eu quero saber da vida de todo mundo. Eu quero saber como é que tá a vida de casado, a vida de namoro, a vida, quero conhecer os pais, como são os pais, como são as mães. Verdade. Né? Porque eu acho que... Sabe todos os fuxiques da empresa. Todos os fuxiques eu sei. Eu acho que é mais fácil quando eu conheço os pais, deles darem carta branca para as filhas virem para cá, porque a mãe começa como estagiários aqui. São bebezinhos, entre aspas, que estão iniciando carreira aqui. E a gente está entregando o nosso maior tesouro, né? A gente não sabe nem para onde é que ela está indo. Então, onde eu procuro estreitar os laços com os pais, né? No nosso time. E curtir mesmo, brincar com todos.
para conhecerem como é que o Rafael é. Tanto que a nossa cultura ela é totalmente entrelaçada com os nossos valores. Os valores mais fortes, né? Que são a família, né, a ética. A gente preza muito aqui esses dois valores da RP, né, que são pilares aqui dentro para que a nossa cultura seja uma cultura forte mesmo, uma cultura decente. Entendeu? E aí, Rafael, eu acho importante você mostrar um pouco também de como foi sua caminhada, dos momentos mais difíceis, sabe? Se em algum momento você já pensou em desistir, né? Para até chegar até aqui, quais foram as suas maiores dificuldades mesmo? Assim, isso aqui não tá legal, será que eu desisto aqui? Ou nunca passou na sua cabeça desistir da empresa? Fale um pouquinho assim. Não, Larissa, que nunca me passou pela cabeça desistir do meu negócio, né? Embora eu já tivesse passado por momentos bem difíceis, né? E eu gravo muito dois momentos bem difíceis, né? Um foi quando uma concorrente denunciou a gente para o Conselho Regional de Química. Até difamou a gente em redes sociais, né? Dizendo que a RP queimava o mercado, né? E eu fiquei bem triste com isso, porque eu acho que nenhum dono de empresa pode falar da gestão de outra. Ninguém sabe o que se passa aqui dentro, ninguém sabe qual a minha estratégia para ter um preço mais baixo, né? E hoje já contratei várias consultorias, viu? E todos eles me disseram que eu estava fazendo o negócio certo. O meu preço mais barato era o nosso serviço de entrada. Era o chama, era o brinde. Para entrar e É o brinde conseguir para vender entrar. outros produtos, É né? que nem um Outros serviços. mercadinho dá aquele queijinho, né? Que vai numa padaria dar uma torrada, entendeu? Então era o queijinho para pegar o Para entrar no cliente. negócio. Para entrar, eu precisava de algo atrativo para entrar. E o meu era o meu serviço de entrada, que eram meus manuais de boas práticas e meus POPs. Como eu tinha um volume grande, né? E eu tinha um foco. Eu tinha que chegar no cliente de algum jeito, né? E eu entrei nisso. A gente foi bem questionado pelas concorrências, quando a gente começou a tomar cliente de todo mundo aqui no mercado, né? Não, acho que ninguém toma nada de ninguém, né? As coisas Tomaram vão se eles perdendo, né? deixavam de fazer documentos com a minha concorrente para fazer comigo. Quando ele ligava, não, eu fiz com a RP, que era bem mais barato. Eles ficavam com raiva e começaram a denunciar. Denunciar para os conselhos, para tudo quanto era de órgão, né? E nunca deu em nada. O documento é meu, faço o que eu quiser, né? Era meus pro bono que eu dava, então o pessoal nem via isso. Adorei ajudar o próximo. E o momento mais difícil da RP Consultoria disparado foi a pandemia. Né? Pandemia, a gente tinha 280 contratos, 300 contratos. Num dia, no outro dia, a gente estava com 60. Então, e a gente tinha já uns 25 a 30 funcionários já, pessoas aqui dentro, colaboradores, né? E foi onde eu vi assim, meu Deus do céu, e agora, o que é que eu vou fazer? Tinha renda, não tinha faturamento, a gente não sabia o dia de amanhã, não sabia de nada sobre o futuro, nada, nada, nada. Foi onde a gente fez uma reunião, todo mundo aqui. Uma coisa eu sabia, ninguém ia pedir demissão, não tinha para onde ir. Né? Então o acordo tinha que vir de mim, não era delas. Né? Elas estavam só esperando o que é que eu ia propor. E a gente propôs aqui para todo o time, gente, na alegria e na tristeza. Então a gente vai se abraçar, vamos se unir, vamos se reciclar. A gente não vai diminuir muito o nosso padrão de vida, porque não tem para onde sair, não tem o que gastar. Então, o único luxo na pandemia o que a gente podia gastar era com comida. Né? Com viagem, com gasolina, com ônibus, com nada, não tinha como, tudo parado. Foi onde a gente se reuniu e para mim foi o momento mais triste, foi o melhor momento da RP. Foi onde eu acho que a segurança que a gente passou para todos, que a gente não abandonava ninguém, porque a gente passou a pandemia todinha e a pandemia terminou e a gente com o mesmo time que começou. Não saiu ninguém e a gente não colocou para fora ninguém. Foi aonde a gente mais cresceu, enquanto estava todo mundo chorando, a gente também, mas a gente estava produzindo, a gente estava Se reinventou, né, Rafael? A gente se reinventou, a gente transformou a empresa em coordenação, não tinha coordenadores, e nesse tempo a gente ficou trabalhando todo mundo junto, e foi onde a gente conseguiu peneirar os nossos clientes. A gente achava que os clientes que pagavam mais eram os que iam abandonar a gente mais rápido, e a gente achava que quem sustentava a RP eram os contratos ticket médio baixo. E nessa pandemia foi provado o contrário. Quem primeiro abandonou a gente foi os clientes de ticket médio baixo
E quem ficou com a gente foi os clientes de médio alto. Foi onde a gente viu assim, então eu posso cobrar mais pro meu cliente, que ele vai pagar e não vai cancelar com a gente. Uhum. Porque teoricamente é meritocracia aqui, né, Larissa? O cliente que paga melhor, a gente coloca os melhores consultores lá, porque o nosso time ele trabalha por hora. É hora trabalhada, né? E quanto maior o projeto, mais caro, né? Mais é um valor agregado, maior o desafio, né? Isso. E a capacidade técnica tem que ser maior O mesmo. nosso contrato está atrelado ao preço, ao desafio, né? É isso. Desafio maior, contrato maior. Né? Então foi onde na pandemia, onde a gente se reinventou. Foi muito triste, né? Graças a Deus a gente não perdeu ninguém aqui, né? Ninguém direto, né? Assim, do time. Mas foi um momento muito difícil. Que quando acabou a pandemia, eu acho que a gente saiu muito mais forte dela do Sim. que como a gente entrou. Quando a gente entrou nela, né? A gente era muito frágil, a gente ficou forte, a gente ficou unido. E eu lembro que a gente se juntou e agora a gente vai fazer acontecer. E é onde a RP começou estourando de ano a ano mesmo, crescimento de 30%, de 35% ano a ano. Crescimento do Brasil é medíocre, né? 4, 5, 6%, a gente crescendo 700 vezes mais do que o crescimento do Brasil, né? Então foi o momento mais difícil para mim e eu acho que foi o melhor momento da RP, foi um momento bom pra gente, de crescimento, né? Mais de vitória, assim, um momento mais vitorioso, que te fez chorar, assim, de emoção. Ah, não acredito, isso foi feito pela RP, ou está acontecendo isso na RP. Qual foi esse momento? O primeiro momento, Vamos pro oposto agora. o momento mais feliz, né, foi quando eu comecei a prestar serviço para entreposto de mel, lá para o mercado de Pacajus, Horizonte ali, mel para a União Europeia e mercado americano. Foi quando eu tirei meu primeiro CIF, né? Então, assim, fizeram uma festa para mim em Horizonte, em Pacajus, era carro saindo, rodando na cidade, falando meu nome. Se hoje é complicado, assim, retirar um CIF, né? São muitos processos, eu imagino ainda antes. Então, implantei o PPCC lá e passou os carros rodando com aquela difusora, falando o nome do Rafael que tinha Meu tirado, Deus. porque várias pessoas dependiam do entreposto, né? A região era bem assim, a região lá de afastada rural lá de Horizonte, Pacajus, era bem carente. Então várias pessoas dependiam daquele entreposto para jogar o seu mel para lá para distribuir. E foi onde eu vi Era o meio de vida de celebridade. muita gente. Foi muito legal isso aqui. Eu consegui impactar na vida das pessoas, né? E um momento, depois desse momento mais feliz, foi quando a gente virou empresa. Quando a gente abriu o nosso CNPJ, né? Que a gente virou empresa mesmo, RP. E quando eu saí do meu escritório de casa e a gente veio aqui para o nosso primeiro escritório da RP, né? Que era o mais lindo do mundo, né, gente? A gente ficou encantado com ele. Era um sonho. Agora a gente pode receber todo mundo aqui do que na nossa casa. É verdade. Então, para mim, foi momentos felizes de empresa, né, Larissa? Né? Assim, não é nada de família, né? Assim, como Não, profissional, né? Porque meus filhos, meu casamento foi não a gente tá falando 100% aqui de empresa, de de como empresa, surgiu viu, a gente? Não vai dizer RP. que eu sou aqui. E aí hoje, qual é o maior propósito que você tem por trás aqui da RP? Propósito, eu acho que foi uma das viradas de chave também daqui. Porque eu tenho um amigo que é o Ian, ele é da Prudente, viu, gente? Maravilhoso, já me vendeu até essa segurança, esse título de segurança, né? Chama segurança, eu acho, eles, né? Da Prudente, super indico, viu? E ele me vendendo aquele seguro e ele me perguntou qual era o propósito da RP. Aí tu, meu E o Deus. Ian, não sei nem o que é propósito. Propósito da empresa, né? Porque a gente tem um propósito de vida nosso, assim, mas o propósito da empresa, da RP Consultoria, né? Foi onde eu fui para casa pensando. E eu fiquei pensando, passei um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias pensando. E com uma semana eu liguei para ele, primeira pessoa que eu liguei para ele. Ian, descobri meu propósito. Entendeu? E eu descobri que o propósito da RP, ela tem que ser o meu propósito. Não é? Já que a empresa é a sua cara, né? Você Pois sempre fez é, eu questão acho disso. que é uma empresa que eu quero estar dentro, eu não quero passar para ninguém, eu quero estar dentro, né? E no dia que ela perder a minha identidade, ela vai deixar de ser RP, eu É acho. verdade. E foi onde descobri esse propósito, porque eu sempre gostei, que como eu disse no início aqui desse nosso bate-papo,
de juntar pessoas e energia, carnaval, todos os carnavais da minha vida, sempre quem organizou fui eu. Todas as festas, né? Sempre me chamavam. Na universidade, quem organizava as festas do CA sempre me Os chamava. professores falam até hoje. Até hoje eu tinha um carro, eu sempre tive sou apaixonado por som automotivo, né? Então meu carro não abre mão do meu sonzinho. Porque eu adoro uma festa, adoro uma bandazinha ligada atrás no meu som. Então tinha muito a ver com energia isso. Eu sou um cara de muita energia, eu acho. Eu não paro, eu não. Minha esposa até fica com raiva de mim. Porque ela, esse final de semana vai ser bem calma aqui em casa. Quando ela olha, tem uma banda chegando na portaria e 20 casais de amigos entrando, né? Porque eu adoro isso, né? Por mim, minha casa estava cheia sempre, eu tinha 30 filhos, né? Mas o momento não dá, o momento de hoje é diferente, não tem quem cuide, É verdade. né? O pessoal, então, um momento mais difícil. Foi onde eu vi que o meu propósito era transformar a energia de todo mundo que está aqui dentro em grandes resultados, né? Resumindo, né? Então, eu gosto muito de dar corda, verdade. né, Larissa? É. Larissa é uma, né, Larissa? Eu jogo o desafio, né, pra ela e ela, eu não consigo não. Você consegue, eu confio em A você. gente costuma dizer aqui na RP que o Rafael acredita na gente mais do que a gente. A gente acha que não é capaz, eu confio, você vai conseguir. E a gente, meu Deus, esse cara é louco? Esse cara é louco jogar um projeto desse assim pra gente. E aí vai jogando desafios e a gente vai conseguindo desenvolver, né? A gente é muito grato, né? Todo mundo aqui é muito grato, porque se não fosse ele, a gente talvez estava na mesmice ali. E a gente não fica, né? Não tem zona de conforto. Justamente porque a gente topa muitos desafios aqui. Aí, Rafael, eu queria que você desse uma mensagem para você mesmo, sabe? No começo de tudo, assim, qual o conselho que você daria, assim, se você pudesse voltar no início e conversar com o Rafael de 2005, né? Era a Mão Matra que estava fazendo pop. Era. E aí, o que você daria um conselho para esse Rafael? Ou que, se você daria uma mensagem para ele, se você voltasse no tempo, o que aconteceria? Se eu pudesse voltar no tempo, eu daria um conselho pra mim. Pra nunca desistir do meu sonho, entendeu? Porque eu acho que eu sempre fui movido a sonhos, né? E eu não me arrependo de nada do que eu fiz, né? Eu costumo dizer, até um ditadozinho que eu aprendi, não lembro nem com quem foi, que até chute na bunda bota você pra frente, Você fala né? muito. E a RP, ela sempre cresceu nas tempestades, entendeu, Larissa? Pode ver. É. Nas críticas, quando o nosso cliente critica a gente, então a gente chama o time aqui, a gente pega aquela crítica e transforma em combustível pra gente, né? Então é uma crítica de um fiscal da vigilância sanitária que já criticou muito o nosso trabalho e eu trazia aqui para aquela crítica aqui para dentro e vamos melhorar, vamos mostrar para ele que Dá a volta por a cima, gente vai né? dar a volta por cima, que a gente não é isso que ele tá pensando que a gente é, entendeu? Assim, quando um funcionário criticava a gente, então eu trazia a pauta para cá e vamos botar para frente. E uma palavra que eu carrego comigo, que é meu maior combustível, é você não consegue. Não diga isso pra mim, não. Você não consegue, que você tá comprando uma briga grande. Grande. Que aí você prova que Eu consegue. provo que eu consigo. Eu sou um leão quando alguém diz uma coisa pra mim que eu não consigo, né? E graças a Deus, Deus me deu esse dom, né? Tem até o nome, né? De resiliência, né? Que eu acho que é uma virtude muito minha mesmo, de acreditar em mim, de buscar os meus sonhos, né? Eu adoro ser um comerciante, comecei desde pequeno, vendendo preá na feira. Com 8 anos de idade, eu queria comprar minha bicicleta, eu comecei a criar preazinho do reino. E meu pai, doido lá que eu não ia atrapalhar os estudos, aí eu comecei a criar pombo, periquito, papagaio, peixe ornamental. José, se tu quiser cortar essa parte também, E pode eu cortar. administrei. Hã? O Ibama vai assistir esse podcast e vai E o perder o Rafael. Ibama assista isso, mas eu fazia tudo isso aqui, Só... saía 4h30 da manhã para feira para vender, Comprou a bicicleta? comprar minha bicicleta. Eu sempre fui muito independente, né? E eu nunca precisei assim do Meu meu Deus do pai, céu. não, né? Não que eu nunca precisei, eu nunca queria pedir nada para ele. Sempre fui muito independente, então eu queria gerar eu queria gerar minha renda, né? Então é isso, eu nunca desisti, sempre fui. Não foi fácil, viu? Quantas vezes fiquei no sinal de trânsito, ó, panfletinho da RP, Iguatemi, imprimia no A4, cortava, ia de lojinha em lojinha, e o pessoal ainda diz que é sorte, né?
E É eu uma acho afronta muito grande, que né? é uma Quando afronta. chega para uma pessoa que vem dando certo e diz que é sorte. É sorte, né? É uma afronta. E hoje eu sou realizado demais com o meu time, com a minha gerente aqui. Maravilhosa, né? Que eu não tenho nem como agradecer. A Larissa foi um anjo que Deus botou na vida da RP aqui. Um anjo que me deu asas, né? Para mim poder viajar nos meus sonhos, né? Nas minhas inovações. E tá longe e tá perto ao mesmo tempo, que eu não abro mão aqui dos meus processos, do meu painel, de olhar tudo isso. Então a gente tem um time maravilhoso de liderança. Nossos gerentes, nossos coordenadores, né? Parte nossos auditores, nossos entregadores, nosso time financeiro, time da qualidade, né? A gente fica até com medo de não esquecer o nome de alguém, mas eu acho que foi dito tudo É, o aí. time aqui do escritório todo, né? A gente é um time muito unido, a gente é um time muito foda mesmo, um time muito massa. E é meu combustível, eu amo o que eu faço. Eu venho pra cá, pra mim o melhor dia da semana é a segunda, Quer ver todo mundo, né? que eu vejo todo mundo, e pra alguns é o pior, né? E pra mim, então assim, eu adoro isso, eu adoro gerenciar pessoas, adoro contato direto. E eu acho que é isso, Larissa. Aí, Rafael, para a gente encerrar, você está criando agora, né, a primeira turma, né, da Escola de Gigantes. Que muita gente assim, se surpreendeu, porque a escola você vai ensinar as pessoas a abrir consultoria, né? Você vai ensinar as pessoas, não é nem a ser seu concorrente, mas a fazer o que você faz, que pode virar um concorrente seu ou não, né? Aí, que vão ser pessoas que estão começando do zero, né? A gente foi vendo alguém e se matricularam na escola de gigantes, né? Então, com esse gás para iniciar, eu queria que você deixasse alguma mensagem para quem está começando do zero, né? O que é que você deixa de mensagem para eles para incentivar, né? Não só quem está na escola de gigantes, mas todo mundo que está assistindo. A mensagem que eu dou é que nem eu disse, nunca desista dos seus sonhos. Não se limite à crítica do próximo. O ser Verdade. humano, ele adora desmanchar seus sonhos, É. né? Por isso que meus sonhos já são decididos. Eu só pergunto um conselho, é só para dar mais força no meu sonho. Uhum. Né? E que eu fiquei muito feliz em realizar um sonho meu, que é também poder compartilhar isso que a gente vive. Eu me assustei, a gente abriu uma vaga de coordenação aqui, a gente recebeu 1.800 currículos, Foi. foi Larissa, foi onde eu vi assim, eu preciso ajudar essas 1.800 pessoas. Do Brasil inteiro, né? Fiquei muito impressionada. E fazer o que eu mais gosto, que é ensinar, né? Ensinar essa parte de liderança de pessoas, né? Eu acho que hoje o Brasil, o mundo ele é muito fraco, muito gestor e pouca liderança. Uhum. De líderes que inspiram, de líderes que se preocupam com pessoas, né? Pessoas são números, mas atrás de um número no CPF tem uma pessoa. Uhum. E eu acho que eu tô indo nessa linha mais para ensinar isso, de como inspirar, de como motivar, de Fazer como a gestão, liderar. né, Rafael? Não tenho medo de entregar o nosso segredo, porque o nosso segredo a gente não tem segredo, a gente entrega tudo, né? Todo mundo que entra na RP aqui, eles têm acesso a tudo, tudo, É. faturamento, plano estratégico, tudo aqui é aberto, gente, aberto mesmo, a gente ensina. Várias pessoas já saíram daqui e para montar consultorias, não foi? Uhum. Ajudei boa parte delas, né? Para não alimentar esse sonho também. E é isso, estou feliz demais com essa escola de gigantes, né? Vai ser a nossa primeira turma. Foi tão legal isso aqui, a gente conseguiu vender bem rápido isso. E eu fiquei feliz demais. A gente tem alunos de concorrentes aqui com a gente, né? Então, feliz demais de poder compartilhar isso. É uma troca também de experiências. É um projeto piloto que a gente está fazendo. A gente quer, vamos envolver Larissa aqui também no projeto, vou envolver meus gestores nos módulos aqui. Eu quero envolver todo mundo, gente, nesse processo. Né? E se Deus quiser vai ser um sucesso, a gente vai para o online, eu quero levar esse modelo de gestão da gente para o Brasil todinho, que eu acredito que seja um modelo de gestão sadio, Uhum. transparente, e eu acho um modelo de gestão de resultado. Massa. Aí, para encerrar, você deixa uma mensagem assim da RP no seu coração. O que é a RP para você, dentro do seu coração? Você encerra. A gente encerra o nosso primeiro podcast. A RP, para mim, ela se resume em uma palavra, Hum. amizade, Uhum. entendeu? Ela se resume em amizade. Eu acho que a gente aqui é muito mais do que colaboradores. Eu acho que a gente é amigo, né? É verdade.
A gente é tão amigo, quando a gente tá de férias, a gente liga um pros outros. Então, eu vejo outras empresas... Os grupos da empresa não param, né? Assim, quando todo mundo tá de férias, continua conversando. Eu vejo outras empresas, entram de férias, desliga o celular, bloqueia gerente, bloqueia coisa de agente. Eu vejo meu time de férias, uma coisa leve, a gente brinca, né? Quando a gente tá num momento feliz, numa praia, a gente bate uma foto, marca um amigo. Então, eu acho que é amizade, eu acho. Eu acho que é o maior alicerce que a RP deixa aqui, como lição, como empresa. Eu acho que são duas coisas, amizade e transparência. Legal. Gostou? Adorei. Como é que encerra agora? Então, gente, a gente tá começando esse podcast, a gente sabe nem como é que termina, né, Larissa? A gente nunca fez um. Se inscreve no Se canal. inscreve no nosso canal, que vai ser aberto agora. Vai ser criado hoje, igual a logo. Foi criado hoje, né, de última hora, essa conexão RP, porque eu queria botar em prática esse primeiro, compartilhar isso. Em breve a gente vai estar trazendo aqui nossos clientes, parceiros, amigos, vamos entrevistar aqui nossos funcionários, nossos colaboradores, né, Larissa? A gente quer fazer uma coisa bem diferente. Fazer uma rede de conexão, sabe? Bem, bem legal mesmo. Não é nem para o cliente vir fazer a propaganda dele, é para falar da história dele, né? Pra gente compartilhar mesmo vivências. Acho que vai ser bem bacana. Então, desculpando alguma coisa, mas... José vai cortar. José vai fazer alguns cortezinhos aí, favor, que eu não vou autorizar corte, porque aqui na RP tudo é ao vivo. Adoro, Eu adoro isso, viu, gente? Aqui, quando a gente bota nossos stories, tudo é ao vivo, tem erro e a gente vai, porque a gente aqui é transparente, a gente é real, a gente é carne e osso e a gente é família, tá certo? Então, muito obrigado a vocês que dedicaram esse tempo para ver esse nosso bate-papo. Obrigado, Larissa. Que entrevista linda! Por um dia. Maravilhosa. A entrevistadora por um dia. Treinada hoje para fazer Fátima Bernardes, Pereirão. Até agora Pereirão de podcast. Funções, faço tudo que deve. Então, um beijo, gente. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Muitos pops para vocês. Na sua vida.